Capítulo 2 do livro Como Deus Pode e Vai Restaurar o Seu Casamento, por Ellen Thiele. O oleiro e o barro. Nós, o barro, e tu, o nosso oleiro, e todos nós, a obra das tuas mãos. Isaías 64, versículo 8. Quando estamos passando por uma crise em nosso casamento, é muito fácil focalizar no que nossos maridos estão fazendo conosco. Enquanto você fizer isso, irá somente debater-se e nunca chegará à vitória. Nós aprenderemos que nossos maridos não são os nossos inimigos no capítulo 8, ganhe sem palavras. Vamos aprender neste capítulo que Deus muitas vezes não está mudando o comportamento do nosso marido, porque Deus está usando as coisas que eles estão fazendo como o torno do oleiro e suas mãos para moldar-nos à sua maneira. De qualquer forma, se reclamarmos que preferíamos que ele usasse outra coisa ou outra pessoa, mas não nossos maridos e nossos casamentos, como o seu torno, vamos vagar por anos. Contender com o Criador. Ai daquele que contende com o Criador, o caco entre outros cacos de barro. Porventura dirá o barro ao que formou: que fazes? Ou a tua obra não tem mãos? Isaías 45, versículo 9. Deixe Deus ser Deus, ao invés de reclamar sobre como ou quem. Ele usa para provocar-nos a finalmente buscarmos a Deus para transformar-nos. Louve-o por sua fidelidade. Ele está determinado a transformá-lo em um lindo vaso pronto para o seu uso. Mas você não entende. Muitas mulheres me dizem, quando tento confortá-las ou encorajá-las, de que simplesmente não compreendo. De muitas formas eu compreendo, embora estejam certas de que ninguém, exceto Jesus, realmente compreende. Como se o oleiro fosse igual ao barro e a obra dissesse ao seu artífice: não me fez, e o vaso formado dissesse ao oleiro: nada sabe. Isaías 24, 16. Fale com ele acerca de sua situação e permite que ele lhe dê paz. Ele sabe o que é melhor para você, então trabalhe com ele. Você está em suas mãos. Eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Jeremias 18, versículo 6. Não é reconfortante saber que você está nas mãos de Deus? Embora seu marido possa dizer a você que ele não se importa ou tratá-la como se não se importasse, o seu Deus se importa. De quem mais você precisa? A verdade é que seu marido se importa. Meu marido Dan, compartilhe no vídeo 4 a verdade sobre o que o seu marido realmente está pensando e sentindo. Prescrição de Deus. Deus tem uma prescrição para curar uma nação ou uma família. Ele diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Segundo Crônicas 7, versículo 14. Deus disse que se nós nos humilharmos, se orarmos, se buscarmos sua face e não a sua mão, e nos convertermos de nossos maus caminhos, então ele irá ouvir, perdoar-nos e sarar-nos. Ao invés disso, andamos segundo o conselho dos ímpios, que está no Salmo 1, versículo 1. Confiamos no homem, que está em Jeremias 17, versículo 5. E ainda sofremos as consequências, cura superficial, e curam a ferida da filha de meu povo levianamente, está em Jeremias 8, 11. E curam superficialmente a ferida da filha do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Jeremias 6, 14. Ao invés disso, devemos morrer para nós mesmos, e ele morreu por todos nós, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Segundo Coríntios 5,15. Somente os humildes. Humilhe-se. Pessoas determinadas e arrogantes compreendem a palavra de Deus sem o Espírito, mas para conhecermos a mente de Deus, necessitamos de humildade. A humildade será testada. O Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. Está em Deuteronômio 8:2. A humildade irá salvá-la. E quando te abaterem, então tu dirás: haja exaltação, e Deus salvará os humildes. Jó 22, versículo 29. A humildade fortalecerá teu coração. Senhor, tu ouviste os desejos dos mansos, confortará os seus corações. Os teus ouvidos estão abertos para eles. Salmos 10, versículo 17.
Somente os humildes serão exaltados. Depois dos tronos, os poderosos e elevou os humildes. Lucas 1, versículo 52. Somente os humildes receberão a graça que necessita. Antes, ele dá maior graça. Portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Tiago 4, 6 e 10. A humildade é enraizada no espírito. E finalmente, sedes todos harmoniosos, compassivos, fraternais, bondosos e humildes de espírito. 1 Pedro 3, 8. Sua falsa humildade será manifestada em sua atitude autoconfiante. A arrogância espiritual. Quase a metade dos que vêm ao nosso ministério procurando ajuda para a restauração de seus casamentos exige arrogância espiritual e autoconfiança. Isto é o que chamo de espírito farisaico. Mulheres, isso é tão perigoso. Isso impedirá Deus de mover seu casamento em direção à restauração. E é o que realmente está dirigindo seu marido para longe. Deus mostrou em sua palavra que Jesus foi duro, crítico e opôs a somente um grupo de indivíduos, os fariseus. E eu fui um deles. Existem muitas mulheres cristãs que fingem ser espirituais no exterior, mas são imundas em seu interior. Existem tantas mulheres que oram para os pecados de seus maridos, embora sejam negligentes para enxergar a trave que sai em seus próprios olhos. Mulheres, essa fui eu. Eu via meu marido e seu pecado de adultério, entretanto ninguém podia ver minhas controvérsias, minha falsidade, a minha arrogância espiritual. Os outros viam e eu mesmo via a mim como pobre vítima que foi abandonada e traída, mas eu, em minha justiça própria, estava desejando perdoar. Era eu quem estava desesperadamente tentando manter a unidade da nossa família falida. Era eu que estava esperando de braços abertos para perdoar meu marido, o pecador, quando ele voltasse aos seus sentidos, arrependendo, voltando para casa, vindo do exílio, escriba, fariseu, sepulcro caiado. Se você pode identificar-se com essa mentalidade pecadora e orgulhosa, se você é esta, vou implorar que curve-se seu rosto diante de Deus e peça a Ele para purificá-la dessa atitude, que não só inibirá a restauração, como também colocará você em oposição a um relacionamento sincero e íntimo com Deus. Ore, comece orando o Salmo 51, versículo 2 ao 4, onde diz: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim contra ti. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal às tuas vistas, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Há muito mais sobre as orações nos últimos capítulos deste livro. Busque a sua face, porque a palavra de Deus diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, está em 2 Crônicas, versículo 7 ao 13. Buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Crônicas 16, 11. Busque a minha face. Estando eles angustiados de madrugada, me buscaram. Oséias 5, 15. Eles estavam radiantes, olhavam para ele e foram iluminados. Os seus rostos não ficaram confundidos. Está no Salmo 34, versículo 5. Busca sua face, tanto como você busca a mão, o que ele pode fazer por mim. Mas aqueles que buscam sua face herdarão todas as coisas. Converta-se dos seus maus caminhos. E se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Está em 2 Crônica, versículo 7 ao 13. As escrituras não somente para a mente, são para o coração e para a vontade. Para absorver o real impacto das escrituras, temos que render nossas vidas e a nossa vontade à orientação do Espírito. Temos que estar dispostos a nos superar. Temos que render frutos para Ele. Obedecer, meus irmãos, é melhor do que sacrificar. Eis que o obedecer é melhor que o sacrificar, e atender é melhor que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Está em Samuel 15, 22. Você sabe a coisa certa a fazer, apesar disso você não a faz. Obedeça. Aquele, pois, que faz o bem e não... Aquele que sabe o que é o bem e não faz, este comete pecado. Está em Tiago 4, 17. Ande no Espírito, minha irmã.
Meu irmão, ande no Espírito, está cheia do Espírito Santo, permitirá que você ande no Espírito, não no pecado ou nos desejos carnais. Peça a Deus para enchê-lo com seu Santo Espírito agora mesmo. E porei dentro de vós o meu Espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardei os meus juízos e observes. Ezequiel 36, versículo 27. Digo, porém, andai em Espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Gálatas 5,16. Ore. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Segundo Crônicas 7,13. No curso de encorajamento do ministério Restaurar, todas as mulheres cujos maridos estão com outras mulheres oraram para que os úteros delas fossem fechados. Todos foram fechados, menos um. Deus usou essa criança como uma ferramenta para consertar essa família. Nós sempre podemos confiar em Deus para fazer com que qualquer coisa se transforme para o nosso bem. E se sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. Qual é a condição necessária para ser ouvida? Adeque seus desejos à vontade de Deus. A promessa de Jesus é baseada nessa condição. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedirei tudo o que quiseres e vos será feito. João 15, 7. Quando seu coração descansa em Jesus, somente a sua vontade é centrada na vontade dele. Você está realmente fazendo dele seu Senhor e saber sua vontade é saber sua palavra. E a sua vontade é que seu casamento seja curado, restaurado. Ele odeia o divórcio e nós devemos ser reconciliados, porém ele tem condições. A condição para toda uma bênção. Cada promessa dada por Deus tem uma condição para aquela bênção. Muitos clamarão uma parte das escrituras, embora omitam as condições ou façam vista grossa para ela. Por exemplo, na condição crer no Senhor Jesus Cristo. Essa é uma condição. A promessa é, e será salvo. Atos 16, versículo 31. A condição, deleita-te também no Senhor. A promessa é, e Ele concederá os desejos do teu coração. Salmo 37, versículo 4. A condição é, educa a criança no caminho que deve andar. A promessa é, e quando envelhecer, não se desviará dele. Provérbio 22, versículo 6. A condição é, primeira, daqueles que amam a Deus. Segundo, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. E a promessa é, sabemos que todas as coisas contribuem para o bem. Romanos 8, 28. Suas lágrimas são preciosas para Deus. Por que choramos? Para quem choramos? Os homens parecem detestar nossas lágrimas. É porque eles não sabem o que fazer quando uma mulher chora, ou porque a mulher tem usado as lágrimas para manipulá-lo tantas vezes que ele mantém-se à distância. O fato é que Deus é um Deus ciumento e de que essas lágrimas pertencem a Ele. Pode ser, às vezes, a razão para a indiferença dos nossos maridos às nossas lágrimas. Então clamará ao Senhor e Ele te responderá. Gritarás e Ele dirá, eis-me aqui. Em Isaías 58, versículo 9. Não cesses de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós. 1 Samuel 7, 8. Essa vitória pode demorar mais a ser manifestada na carne. Esperamos pelas coisas que não se veem. E isto precisará da nossa fé em Deus. Clame a Ele, somente, não ao seu marido. Somente Deus tem poder para transformar a sua situação. Minhas lágrimas, já estou cansado do meu gemido toda noite. Faço nadar a minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas. As minhas lágrimas servem de mantimento de dia e de noite. Põe as minhas lágrimas no teu odre. Não, elas estão no teu livro. Salmo 56, versículo 8. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Salmo 126, versículo 5. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro, e com pranto. Joel 2, versículo 12. Lágrimas, choros e gemido. Você deve encontrar e escrever passagens das Escrituras que irão ajudá-la a entender a sinceridade de coração necessária quando clamamos a Deus, especialmente pela salvação dos nossos maridos
ou por um casamento quebrado ou problemático. Enquanto você as lê, marque aquelas que mexem no seu coração. Memorize durante todo esse período de oração, de joelhos diante de Deus. Nós fomos convocados a orar, a clamar a Deus. Tenha um compromisso pessoal de permitir Deus transformar você. Baseado no que aprendi na palavra de Deus, comprometo-me a permitir que Deus me transforme através de qualquer meio ou pessoa que Ele escolher. Vou focalizar a minha atenção em transformar a mim e ao invés de meu marido e aos outros ao meu redor. Aí você faz o seguinte, assina o teu nome.